Violência doméstica é uma das espécies de feminicídio. A outra é discriminação devido à questão de gênero, por ser mulher. Depois vou dar exemplo. Não diz que essa hipótese não existe, mas ela existe. Já autuei, inclusive. Já indiciei, né, investigados. Mas, quando a gente fala em violência doméstica, autor e vítima se encontrando muitas vezes na vida. A meu ver. E olha, que os anos que eu trabalhei em DM, não é fácil, gente, trabalhar em DM, não é fácil. É muito mais difícil do que trabalhar com homicídio, onde a maioria morre. É muito mais fácil trabalhar com homicídio. É muito mais difícil trabalhar com criança estuprada e em delegacia da mulher, que é uma classe renegada. Todo mundo diz, não é bom esse investigador, manda lá para a delegacia da mulher. Que é isso? Vai fritar lá, né? Não tem qualquer coisinha, isso é DM, todo mundo tira de letra. Gente, olhem só. Na violência doméstica, nós temos ciclos de violência, nós temos efeitos psicológicos e psiquiátricos já comprovados. Nós temos também aquele percentual ínfimo de mulheres que mentem, que usam a estrutura da polícia, do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, muitas vezes, do abrigamento, da Guarda Municipal, né? Enfim, da rede de proteção, utilizando aí toda a estrutura e a própria lei como cobradora de conta, como forma de expulsar o marido de casa, né? Tem. A pergunta é, quanto é esse percentual? Essa é a pergunta. É mínimo, gente. É mínimo. Tem. E eu, inclusive, já autuei, já indiciei várias no crime de denunciação caluniosa, com uma pena de 2 a 8 anos. Várias. Eu já fui para a corregedoria minha da Polícia Civil inúmeras vezes por não prender o cara em flagrante, porque achei que a mulher estava mentindo ou provei que ela estava mentindo, ou um outro, vários. Então você não pode dizer assim, mas daí a mulher vai lá e mente. Pode ser? Pode acontecer. Vai acontecer? Vai, porque o ser humano é mau. A natureza do ser humano é mau. Ela é boa também, mas é um eterno controle. Ser bom é um eterno controle. Tem que ter muita paciência, ainda mais no dia de hoje. Tá? Então, já autuei muito. Mas a grande questão, só para não fugir muito do tema ali do feminicídio, depois, no segundo classificação, os crimes médios. Stalking, lesões muitas vezes levíssimas e outros, assim, numa faixa aí de uma pena de 2 a 5 anos. E depois nós vamos ter os crimes graves. Crimes médios, crimes graves, crimes gravíssimos, ação penal pública incondicionada. Sabem o que é, né? Joinha! Então, já sabe. Então, o que acontece? Quando chega nesses outros crimes mais graves, nesses médios, muitas mulheres mentem na delegacia para livrar o cara, porque elas não podem mais retirar. Então, elas mentem. Chama a polícia, o cara vai preso, você prende. Na delegacia, elas já contratam um advogado para tirar ele. Elas que chamaram a polícia veio, então salvou a vida, impediu, levou para a delegacia, é pública incondicionada, não depende dela, ela já está com o advogado ligando para tirar o cara. Quem sou eu na ordem do dia para dizer se ela está certa ou se ela está errada? Eu não sou ninguém, mas eu tenho um compromisso com a lei e eu vou autuar e eu vou ferrar esse cara, porque é o meu papel e é o meu propósito de vida, proteger aquela mulher. É o meu propósito, aquela proteção. Posso pensar que isso, aquilo, posso pensar o que eu quiser. O pensamento é o único lugar que é só teu. Se você não abrir a boca, ninguém vai saber o que você está falando. Mas ela precisa de tratamento. Em especial, de não perdoá-lo, de entender aquela ofensa como algo grave,
porque a maioria das vítimas entram numa espécie de anestesiamento, isso é real. E aí chega nos crimes graves, e muitos desses crimes graves podem se transformar em feminicídios. Então nós vamos ter o feminicídio consumado e o feminicídio tentado. Problemática. Quando que ele é tentado? E quando não for com arma de fogo? Arma de fogo, 26% dos homicídios dos feminicídios no ano passado foram com arma de fogo. Quase 50% foram com faca. 8 e pouco por cento foi agressão física. Aí tem mais outros ali, envenenamento e outras situações. A maioria na casa da vítima. Quase 20%. Depois ali tem a estatística específica. Não, esse nem está aí. Esse pode passar primeiro. Esse é o aumento que teve, né? Aí tem lá também, aqui é só, essa é só os feminicídios consumados. Essa é a estatística. No Paraná, né, essa aqui. Teve um aumentozinho referente a 2021. Então esse dado é de 2022, porque 23 aí não saiu o dado oficial ainda. Embora nós tivemos uma queda no Paraná no primeiro trimestre. Mas a gente não pode mencionar antes de terminar o ano, tá? Esse está no Anuário Brasileiro de Justiça. Mas enfim, então nós vamos ter os feminicídios consumados, não há dúvida, aparentemente, e os tentados. Agora eu peço para vocês, muitas vezes você não sabe se ele é tentado. Vou dar um exemplo de um que eu passei uma vez. A mulher chegou na delegacia com um talho assim gigante, daqui para cá, assim, bem retinho aqui aberto. O vizinho deu carona para ela ir para a delegacia, ir para o hospital, foi para a delegacia. Doutora, acabei de... meia torta, ela falava, meu marido fez isso. A equipe já estava atrás do marido, quando ela falou isso, a equipe já estava lá atrás. Eles já tinham saído e tentar prender, né, igual cão assim, numa caça que vai, né. Porque quem trabalha em delegacia costuma ter propósito, por isso está ali. É destinado aos policiais que desejam, porque não é uma delegacia fácil, não é uma causa fácil, porque muitos homens não acreditam e muitas mulheres zombam. Muitos homens não acreditam e muitas mulheres zombam de outras mulheres. Sim, verdade. Mas enfim, aí vai lá a mulher, né, com metade do olho para cá aberto. Não sei se sentia dor, porque ela falava normalmente, mas enorme aqui. Foi encaminhado para o hospital, por óbvio. O que aconteceu? Nada, a gente brigou, e daí eu estava passando roupa, e ele pegou o ferro e deu na minha cabeça. Foi nada, doutora. Mas eu tenho que vir aqui, porque o vizinho me trouxe para cá. E aí? É feminicídio tentado ou não? O que vocês acham? Quem acha que sim, dá um joinha. Por quê? Qual que é a diferença entre uma lesão gravíssima e um feminicídio? Vamos lá, qualquer um. O dolo? Sabem o que é dolo? Dolo e culpa. O dolo, a vontade de matar. Para o feminicídio é preciso ter a vontade. De quê? De morte. E o dolo eventual? É uma modalidade do dolo, que é o dolo indireto, onde ele não tem a vontade de matar, mas devido à atitude, ele assume o risco da morte dela. Igualmente o dolo para qualquer crime, dolo eventual para qualquer crime que seja previsto a modalidade dolosa, como é homicídio e feminicídio. Essa mesma lógica é usada em todos os crimes, todos. Em especial nos crimes de homicídio e feminicídio. Você acha que o cara que foi preso, né? Lógico. Ele disse, qual que era a tua intenção? Não, eu nem pensei. Eu fiquei nervoso e peguei a primeira coisa que estava na minha frente, como eu sempre faço. A questão pergunta a seguinte, então,
Ele já disse que não tinha intenção de matar. Como é que a gente vai aferir o dolo eventual? Hã? Quê? Ele assumiu o risco. Como é que você vai saber isso? Pergunta: um ferro na cabeça de uma mulher com aquela violência abrindo a cabeça, teria o condão de levar à morte? Sim. Acabou. Eu ministrei o veneno, ministrei estricnina na comida de uma mulher, mas na comida que a minha mulher ia comer, mas acabei atingindo o meu filho que comeu junto com ela. Ok? Já vimos ao contrário, inclusive esses dias um homem morreu junto com as duas criancinhas, a mulher tinha envenenado, mas ela queria matar só o marido, mas ele dividiu a comida com os filhos, os dois de 1 e 3 anos morreram abraçados nele. Ela filmou os 3 morrendo e ele espumando. Mas enfim, aí é dolo direto, né? A outra situação, seria dolo indireto, ou seja, eventual com relação ao filho? Se o filho sempre se alimentasse com ela, era previsível? Dolo eventual. Duplo homicídio. Conseguem compreender? Tá difícil? Tranquilo? Então nós vamos ter muito mais situações de feminicídio tentado do que a gente possa imaginar. Um tiro é fácil, uma facada é fácil. E quando não for esses casos? 19% é objeto, qualquer outro objeto, a gente chama objeto contundente. Por exemplo, um ferro na cabeça. A mulher, enfim, não fez cirurgia, passou bem e voltou com o cara. O cara ficou preso 1 ano e meio, 2, depois foi solto e voltou a conviver com ela. Esse é um dos inúmeros casos, centenas de casos de feminicídio. Quando nós falamos aqui, então você vê aqui outra estatística, 270 casos de feminicídio. Eu acabei de ler e tinha 77, porque aqui são os tentados e consumados. Olhe como tem muito mais tentado do que consumado. E aqui então tá, né, as estatísticas que estão no anuário, as tentativas de homicídio crescente, quem matou, né, quase 20% são os ex-companheiros, 7 em cada 10 foram mortos dentro de casa, né, e nem sempre é o ex ou o atual, muitas vezes é um familiar, muitas vezes é alguém conhecido, né. Quando que existe o feminicídio? Segundo o artigo 121 do Código Penal, que é o primeiro dos crimes contra a vida, homicídio, o 121 fala no homicídio simples, com uma pena de 6 a 20 anos, tá? É um crime gravíssimo, não é? Tentado ou consumado. Quando a vítima sobrevive, tem uma redução de pena. É um fator redutor de pena quando ela não morre, mesmo que a vítima fique vegetando numa cama. Mesmo que ela não tenha mais consciência numa cama, é considerado como uma vítima de um crime tentado, mesmo que ela esteja sem qualquer consciência, só para deixar esse registro. Minha revolta. Esse tem um outro projeto de lei. Mas enfim, então nós vamos ter lá no artigo 121, o caput, matar alguém. Vou propor uma coisa para vocês. Matar alguém, um crime mais curto que nós temos na nossa legislação inteira penal. É algo afirmativo ou negativo? Vamos acordar? Quem está dormindo? Acorda. É algo positivo, matar, certo? Matar alguém é algo positivo. O que matar alguém? O que essa norma diz? Qual que é a mensagem legislativa? A mens legem, quando o legislador previu matar alguém. Não matarás. Certo? Yes. A norma está no mundo do dever ser. E esse aqui é o mundo do ser, o mundo real, o mundo do ser. Certo? Tá difícil?
A norma é uma nuvem. Ela paira aqui como o direito. O que é o direito? É algo que só pode ser atingido através do processo. Por isso a importância do processo penal. Sem o processo, você não alcança o direito. É ele que liga o mundo do dever ser com o mundo do ser. Então a norma vem e diz: não matarás. Enquanto no mundo do ser, a regra é matar alguém, pena 6 a 20 anos. Estranho, né? Tá, eu sei que não precisam concordar, não vai pegar bem para mim. E aí, então, nós temos matar alguém. Tem o parágrafo 1º, tem o parágrafo 2º, que falam das qualificadoras do crime. O que são qualificadoras no crime de homicídio? Alguém chuta? Circunstâncias que circundam aquele crime, que estão ao redor daquele crime, que dizem, que refletem maldade, uma maldade além do normal. Isso, torpeza é uma qualificadora. Vamos lá. Motivo torpe, motivo fútil, mediante emboscada, mediante explosivo, mediante tortura, mediante qualquer meio insidioso ou cruel, mediante paga ou promessa de recompensa, mediante impossibilidade plena de defesa da vítima. Plena eu coloquei agora, mas não diz no Código Penal, porque eu considero impossibilidade de defesa da vítima quando ela é plena. Então ela podia, então não é. E olha que eu sou bem chata, eu procuro autuar em tudo que tem. E nós vamos ter lá no parágrafo 2º, como eu estou dizendo, né, os qualificadores, lá no inciso 6º, uma inserção pela Lei 13.104 de 2015, publicada em março de 2015, o crime, a qualificadora do feminicídio. E ali ela vai dizer que, as situações de discriminação e ódio lá contra a mulher. No parágrafo 2º, inserida então por essa lei que eu já mencionei 2 vezes, ela coloca: são situações de discriminação e ódio contra a mulher. 1. Situações de violência doméstica e familiar. Primeira hipótese de feminicídio. E 2. Discriminação pelo gênero, por ela ser mulher. Segunda hipótese. Vocês conseguem imaginar um exemplo, alguém aqui, de quando que nós vamos ter um exemplo de um crime de feminicídio que não envolva violência doméstica? Uma coerção no trabalho, por exemplo, de uma atitude gerada porque a pessoa é mulher. Coerção ou coação no trabalho. Mas o cara tentou matar ela? Não. Ah, tá. Foi uma agressão. Só que pelo motivo dela ser frágil, pela posição. Por exemplo, Pode acontecer. Pode. Porque autor pode ser qualquer um, menos um parente, para ser essa outra hipótese. Não pode ser. Quais são as causas de violência, as situações de violência doméstica? São 3 principais, nunca mais esqueçam, são só 3. É ou se julga aparentado. Tranquilo? É ou se julga aparentado da vítima. Primeira situação de violência doméstica. Segundo, é ou foi, tem ou teve algum relacionamento amoroso com a vítima, ok? Até o ficante, gente. Os tribunais já entenderam que a ficada de uma noite já gera violência doméstica, tá? Beleza? E a terceira, não esqueçam mais. Conviveram ou convivem, habitação, coabitação, agora ou no tempo passado. Um casal que, mesmo sendo só amigos, dividiu o apartamento de aluguel quando estava na faculdade. Pronto. Entenderam? Ou seja, pega tudo, né?
Difícil fugir desses, né? Quem aqui é de Almirante Tamandaré? Ninguém? Tá. Há uns 15 anos, vocês lembram? Vocês não lembram? Teve um monte de morte de mulheres em Almirante Tamandaré. As mulheres desapareciam e depois várias foram encontradas. E como que elas foram encontradas? Com o corpo desfigurado, com inserção na sua vagina de garrafas, latinhas, bicos de seios retirados, rosto queimados, torturados. Tem misoginia aí? Tem ódio ou não tem? São exemplos de feminicídio na segunda hipótese, porque não ficou provado que tinha a ver com os familiares. Se tivesse, seria a primeira hipótese. Tá? Então, teve várias. Veja, eu não estou falando lá no México, de onde surgiu a questão do feminicídio, ou femicídio também chamado, lá que despertou, né? Com uma situação bem parecida com essa. Eu estou falando de Almirante Tamandaré, que é aqui do lado, não é longe. Enfim, então nós vamos ter essas hipóteses aí de feminicídio, podendo, lembrando, ser tentado, e em alguns tentados tem que ser observado com muito carinho algumas situações, como essa do ferro na cabeça da vítima.